conceito de singularidade foi introduzido nas ciências tecnológicas para se referir a um momento em que a inteligência artificial ultrapassaria a inteligência e a capacidade de produção de conhecimento humana. Ela fala não somente da capacidade de produzir ideias, né, e combinar ideias, mas também alguns aspectos mais sutis que destacam o ser humano como o único animal no planeta capaz de imaginar, de projetar, de encontrar explicações e relações de causa e consequência, e uma série de outros processamentos muito complexos, cognitivos da cognição humana, mas também a ideia de singularidade fala também desse conceito de desenvolvimento de consciência, no qual uma máquina desenvolveria, né, a sua própria consciência sobre si mesma e sobre o mundo, um conceito da filosofia que provavelmente ia dar muita dor de cabeça para todos nós se a gente tentasse engajar nessa conversa agora, e provavelmente exigiria não só um episódio de podcast, mas toda uma série para se falar sobre consciência. Mas voltando ao tema de hoje a gente vai falar de inteligência artificial, um tema que está extremamente na moda, especialmente atualmente em que a gente está falando muito sobre ChatGPT e outras ferramentas de facilitação do trabalho, e também de deepfake, né? Essa capacidade das máquinas atualmente de produzirem e reproduzirem e parecerem com seres humanos, produzindo e falando e cantando e tendo contribuições artísticas que essas pessoas em vida nunca tiveram. Bem-vindos ao Diversiarte, nosso podcast mensal que aborda como a diversidade é retratada no cinema, em séries, livros e arte em geral. Eu sou Eduardo Stelita. E eu sou Pedro Schenck. Bom, gente, o nosso tema de hoje é inteligência artificial, né, como o Edu falou, nessa introdução maravilhosa que ele fez. E nós vamos conversar com a Vivian Rios Tella, que é doutora em Linguística, professora e idealizadora da VRS Academy. Para o nosso bate-papo, a gente escolheu o filme Her e um episódio da série Black Mirror chamada John is Awful, ou John é péssima, né, que a gente está no Brasil. Vamos falar em português. Então, o filme Her é sobre um homem sensível que ganha a vida escrevendo cartas pessoais para outras pessoas. E com o coração partido após o fim de seu casamento, Theodore, que é feito pelo Joaquin Phoenix, fica fascinado com o novo sistema operacional que supostamente se desenvolve em uma entidade intuitiva e única por si só. Ele inicia o programa e conhece Samantha, que é feita pela Scarlett Johansson, cuja voz revela uma personalidade sensível e brincalhona. Embora inicialmente amigos, né, o relacionamento logo se transforma em amor. Já o episódio de Black Mirror conta a história de uma mulher comum que se depara com uma adaptação dramática de sua própria vida em uma plataforma de streaming global. Inclusive uma plataforma que a gente vê e já parece muito a Netflix, o que já causa um desespero, porque a gente está assistindo na Netflix. O episódio é muito legal e o capítulo tem vários atores muito conhecidos, sendo uma das principais personagens a Salma Hayek e Annie Murphy. Então, Vivi, bem-vinda ao Diversiarte Podcast. É um prazer estar com você aqui nesse tema. E já vou começar fazendo uma pergunta do que você tem achado das últimas notícias, né? ChatGPT, todas essas ferramentas que coletam todos os nossos dados e ferramentas que nos dão a resposta em menos de 5 segundos sobre assuntos os mais variados possíveis. Pedro, obrigada pelo convite. Edu também, é um prazer contribuir com esse podcast, com um tema tão importante, um tema que tira o meu sono também, acho que tira o sono de muita gente. E acho que é um dos pontos que mais me chamou a atenção quando eu comecei a ver o ChatGPT foi essa agilidade para dar respostas, justamente porque lida com a linguagem, que é o meu campo de estudo, meu campo de atuação também, e fiquei agora a linguagem que nos torna humanos, e agora a gente tem uma inteligência artificial fazendo esse trabalho com a linguagem. Então, por isso que causa tanto interesse,
por isso que também me fez, assim como faz vocês também, lerem tanto a respeito, refletirem tanto a respeito. Espero poder contribuir aqui no podcast para que a gente, enfim, pense assuntos correlatos a esse uso do ChatGPT e outras tantas formas de uso de inteligência artificial em si. E claro que essas duas séries esse filme, né, essa série que vocês selecionaram para esse episódio, acho que são desconcertantes. Primeiro porque o Her, quando eu assisti a primeira vez, era lá em 2013, que eu acho que é a data de lançamento do filme. E já houve uma discussão na época se a Scarlett Johansson podia ser candidata a ganhar o Oscar ou não, porque ela não estava encenando, ela era uma voz. Então já teve uma baita discussão naquela época. E quando eu assisti, eu fiquei, nossa, gente, como é que vai ser isso então? Será que isso está distante? Eu até fui procurar na época assim, qual que é o ano que eles retratam no filme, porque eu queria saber qual que era a projeção. E aí, quando a gente está aqui em 2023, e eu assisti de novo agora em 2023 para ver outras coisas, repensar outras coisas, eu falei, gente, é tão próximo isso, porque a gente tem Alexa, a gente tem outros tipos de ferramentas em casa que nos escutam o tempo todo e que ainda a gente talvez não tenha essa relação como o Theodore tem no filme, mas eu tenho uma irmã que adora falar com a Siri. A minha irmã tem altos papos com a Siri. E ensinou as minhas filhas a terem altos papos com a Siri. Então, acho que é uma coisa que faz a gente pensar sobre como são essas relações, o que são as conversas, como se dão as conversas. Será que a gente vai seguir usando essas ferramentas tecnológicas para solicitar ações? Ou será que elas serão companhias da gente também? Então, eu fui ao cinema agora, recentemente, assistir com as minhas filhas Elementos, e o curta-metragem da Pixar que aparece antes é justamente uma conversa entre um personagem idoso e um cachorro que fala em linguagem humana a partir da decodificação dos sinais que o cachorro emite ali naquela cena. Então, acho que para a gente começar a pensar em conjunto aqui, é sobre essa discussão da conversa, como é que ela se dá e como é que a gente faz uso dessas tecnologias todas com inteligência artificial. E sobre o Black Mirror, eu diria para vocês que todos os episódios me causam um desconcerto emocional. Todos. Eu fico relutante em assistir. E aí, quando me deparei com esse, eu falei, gente, como é que é isso? Porque a minha impressão é que a gente é muito instado a querer estar na televisão, a querer estar na internet, a ter a nossa história contada. E aí, quando a pessoa se vê ali, tem uma história contada e tem camadas, é quase uma meta-série, uma metalinguagem, eu achei completamente desconcertante, assim. Então, acho que vale a gente pensar, assim, em que medida a gente sabe o que a gente dá de informação, em que medida a gente está consciente dos aceites que a gente dá a cada clique, a cada curtida, a cada comentário, a cada site que a gente coloca lá, aceitar tudo. O que é esse aceitar tudo? Quando a gente entra na moda dessas imagens de quando a gente será mais velho, de como serão nossos filhos, para quem ainda não tem filhos, coloca lá, que tem agora toda uma inteligência artificial, como é que eu seria se eu fosse um IA? Quando a gente coloca o nosso rosto ali, a gente está dando um monte de dados e autorizando esse uso de forma meio que sem saber para onde vai. Então, acho que é por isso que esse episódio causa esse desconcerto de será que a gente está consciente de que pode ser feito da nossa própria história? Como é que a gente vai se deparar com a nossa própria história contada para a gente, né? Então, sobre tudo isso, acho que a gente tem para conversar aqui hoje, né? Eu acho que eu vou só puxar. Gente, é engraçado, porque a gente sempre tem uma conversa. Vou compartilhar com os nossos ouvintes também como é que funciona aqui. A gente não estrutura o podcast, a gente tem uma conversa antes, e aí a gente combina, vamos falar sobre isso. E aí, logo na primeira pergunta, a gente vai para um outro caminho. Você trouxe uma questão que eu achei muito bacana, que é essa questão do consentimento, né? E o consentimento, hoje em dia, eu acho que uma outra reflexão também esse consentimento é justo? Hoje em dia, você falar é correto, né, que as empresas coloquem você está aceitando tudo ou então você não pode trabalhar com a gente, né? E num texto que é gigantesco, que tem 50 páginas, que ninguém vai ler. Então, essa dinâmica de poder que começa a aparecer nas relações institucionais, né, dessas empresas com a gente,
e com os governos também é um ponto que tem sido muito debatido nos governos, especialmente fora, né, do eixo Brasil-Estados Unidos, né? Na Europa eles têm tido alguns outros debates, às vezes um pouco mais avançados, em relação ao consentimento, mas a gente ainda está muito, muito, muito longe de uma relação que seja minimamente, né, justa, né? Porque o que você vai fazer? Então eu não vou dar o meu consentimento, então eu não posso usar nada da Apple, não posso usar nada da Amazon, não posso usar nada do Google, não, e o que sobra como possibilidade no mundo de hoje se você não dá o consentimento para essas mega empresas de tecnologia? E é vendido também um tipo de ideia sedutora que você dá seus dados, então você consegue comprar em um clique, Uhum. e não tendo que colocar todas as vezes os seus dados, o seu endereço e tal. Então, é uma coisa sedutora pela pressa que a gente vive e com essa ideia de que, eles estão me ajudando. Imagina, não tem que toda hora preencher o meu cartão de crédito, não tem que toda hora preencher os meus dados. Tá super integrado. Eu fico pensando assim, né, como eu também aponto e critico, mas eu adoro quando eu troco de celular, que faz anos que eu não troco, mas quando eu troquei a última vez, eu falei, nossa, foi só colocar o chip, tá tudo aqui, minhas fotos, meus contatos, que coisa maravilhosa. Então a gente acaba sendo seduzido ou seduzida por esse canto de sereia. Vai ser mais fácil, é um clique só, mas ao mesmo tempo a gente está sujeito a armazenar cartão de crédito nas nossas várias ferramentas de interação com a internet, os nossos endereços, nossos CPFs e assim por diante. Então, acho que o grande ponto que a gente tem que pensar muito a respeito é em que medida estamos conscientes, em que medida é justa essa relação também, ela é realmente transparente, e em que medida eu estou, assim, intencionalmente dando minha curtida e sabendo que eu estou dando essa informação que eu gosto desse tipo de conteúdo, e que Uhum. isso vai gerar mais e mais conteúdos parecidos com esse que eu curti. Então, não sei se está todo mundo ciente também dessas muitas camadas desses usos da internet, né? E aí vai nos prendendo mais ainda nas bolhas ou nos levando aí nos túneis da radicalização, que é também um fenômeno que já foi identificado, né, no YouTube, por exemplo, né, em que o YouTube vai levando você cada vez para uma visão de mundo mais radical, mais antagônica, até por um aspecto dos nossos próprios viés inconscientes, né? A gente dá mais saliência ao que causa revolta, o que causa indignação, o que causa raiva, o que causa sentimento de injustiça. A gente dá mais atenção ao que é negativo, que o John é péssima mostra, né? Não é John é maravilhosa, é John é péssima, porque o cérebro humano, as regras de saliência, né? Você precisa 4 coisas boas, 4 eventos bons para você anular o efeito emocional de um evento ou uma lembrança negativa, né? Então, essas ferramentas vão também se aproveitando de vieses de processos biológicos, fragilidades biológicas do ser humano. Então, isso também é uma coisa que também a gente precisa, sei lá, pensar quando a gente fala dessas empresas de tecnologia e do poder que elas têm sobre a vida que a gente leva, e não só como indivíduos, mas como civilização também, né? Eu acho que essa é uma baita reflexão. Antes da gente chegar até na inteligência artificial, essa reflexão ela é super, super complexa. E aí E você... chega essa banalização, né, Edu? Acho que o grande ponto é isso. Banaliza-se que muita gente vê a mesma coisa, ou muita gente pensa da mesma forma, e essa banalização ela pode ser muito danosa. A gente às vezes está falando de um lugar de pessoas que trabalham com aprendizagem, com educação corporativa e tal, mas fico pensando assim, quem tem adolescentes? Todos os adolescentes fazem tal coisa. E numa fase de formação de identidade, de personalidade muito significativa. Então, todos os meus amigos fazem isso. Ou é comum que se faça tal coisa, se acredite em tal coisa. Então, é muito complicado. Quanto mais a gente vai ficando nessas grandes bolhas das nossas redes sociais ou dos algoritmos que estão sempre
realimentando convicções. Eu tenho uma expressão que eu uso muito em casa com meu marido, que eu falo assim, e aí na sua bolha, qual que é a discussão que tá rolando? Porque na minha tá isso, isso e aquilo. Ele fala, nossa, não tem nada a ver com a minha. Então a gente brinca até Uhum. com essa coisa. E aí na sua bolha, como é que tá? Ou deixa eu ver seu feed para ver como é que tá a sua bolha aí, porque a minha tá bem diferente. Mas a gente, de alguma forma, brinca com isso para não naturalizar assuntos que para mim estavam dados. E para ele, ele fala, nossa, eu nem tô ouvindo sobre esse assunto, sabe? Nem Teve uma coisa pensei sobre isso. É. É. que eu lembrei enquanto vocês estavam falando de dados, é que muitas das vezes a gente dá os dados de graça. Eu lembrei das caixinhas de pergunta, que tem tipo assim, coloque a sua rúbrica, coloque seu e-mail de Pix para alguém mandar. Tipo, as pessoas esquecem que são informações e coisas Nações. que a gente não é para colocar. Uhum. Independente se o Instagram é fechado ou aberto, sempre vai ter alguém que você tem no seu Instagram fechado que você nem lembra que tá ali, nem sabe quem é às vezes, né? E aí a gente dá informação de graça. Ou então, uma coisa que acontece muito no Twitter, que aconteceu até essa semana, de uma pessoa que deu um relato de aparentemente algo que era grave, mas em 2 segundos todo mundo achou tweets antigos e provas de que a pessoa não era tão boa assim, e aí começa uma bolha imensa e já está acontecendo um processo. Então é tudo muito rápido que acontece na internet, não tem como fugir. E aí é uma coisa também de as pessoas talvez saibam e tenham consciência do que está acontecendo, mas tipo assim, a gente já tá tão imerso que para voltar atrás de tudo e de tudo que a gente já entregou, tipo, meus dados já tá lá, acontece. É quase tudo, parece que é real, mas não é. Mas até você perceber que Uhum, não é, você tem que parar para ver, peraí, onde que eu dei essa informação? Em algum lugar deve estar essa informação, né? sim. E aí a gente estava mais cedo também falando sobre essa questão do consentimento, né? E aí, dentro da minha bolha, foi muito engraçado esse processo. Porque você estava falando dos processos dentro da bolha, né? Dentro da minha bolha, eu sou da bolha de diversidade e inclusão, ESG, né? E o meu esposo é da bolha de tecnologia e segurança da informação. E aí saiu o comercial da Elis Regina. No primeiro dia, o Fernando estava falando, "Pô, mas ninguém está debatendo sobre a ética dessa história aí, né? E aí demorou 1 ou 2 dias para chegar na minha bolha, né? Aí realmente isso foi uma coisa também debatida. Então, hoje em dia a gente tem, além do chat GPT, tem essa coisa do deepfake, né? Que também está numa zona cinza. A gente existem sites hoje em dia em que você consegue colocar, por exemplo, sei lá, o Fred Mercury para cantar Bonde do Tigrão ou Show das Poderosas, e uma coisa que o Fred Mercury nunca fez em vida, né? Ou até mesmo, né, a Elis Regina aí nesse comercial. E, e aí fica nessa questão também, né? Onde que está esse nosso consentimento? Onde que é o limite do ético? Acho que foi você que comentou, Vivi, que alguém comentou comigo, acho que foi você, que a Madonna entrou com, né, A falou Madonna passou muito. publicamente. Fala, Ela passou conta. muito mal recentemente, e aí ela teve que, meio que às pressas, pensar sobre sucessão, sobre como é que vai ficar a parte de bens dela. E uma das coisas que ela deixou já escrito, juridicamente já legislado e tal, que não se pode usar a imagem dela em hologramas depois que ela morrer, porque ela não quer admitir isso. Então, é bem complicado. E sabe que outro dia, no encontro de amigos, começaram a colocar assim, Fred Mercury cantando Beatles, Beatles cantando não sei o quê. E a gente começou a ouvir, e aí eu fiquei, nossa, gente, que loucura isso, porque tem uns que são muito críveis. Uhum, Então, mesmo sem o consentimento da Madonna, isso não vai ser usado comercialmente, num show magnânimo, holograma da Madonna, porque vão respeitar o que ela, enfim, espero que respeitem, né, aquilo que ela decidiu em vida, mas talvez a voz dela vá ser usada em outras músicas que talvez ela nunca vá cantar na vida. Então, esses limites dos usos, das vozes, das imagens, e a gente está falando de pessoas muito famosas e uhum. pessoas que são admiradas e feitas de uma forma a não
de alguma maneira, assim, agredir a imagem dessa pessoa e tal. Mas imagina isso sendo feito para outras finalidades. A gente não tem que olhar só para o lado do bem dessa história, mas usando de um lado negativo, de um lado, sei lá, para violência, para criminalidade, para coisas que vão, de alguma forma, impactar negativamente a imagem de pessoas comuns, como nós aqui. Então, acho que é muito delicado e precisa passar por discussões sobre ética. É que ética parece que é um assunto para filósofos, é um assunto distante, ou um assunto para juristas, e não para nós, pessoas, cidadãos, cidadãs comuns. E tem que ser. Então, se a gente seguir, assim, sempre criando consumidores e não cidadãs e cidadãos, o que acontece é isso, a gente está sempre à mercê das grandes corporações que criam vários tipos de produtos e estratégias para captar nossas informações, e a gente vai dando como consumidor mesmo, né? Vou lá passando para criarem produtos incríveis para mim. Não, é para gerar renda para essas empresas, né? Acho que falta de pensamento crítico também favorece esse campo de proliferação, assim, de tudo que pode ser feito com a tecnologia. O Mark Zuckerberg mesmo, ele não mostra as filhas porque ele tem receio de pegarem imagem, fazerem alguma coisa, porque é muito fácil. Esses dias eu estava vendo, foi até no São João, pegaram a Ariana Grande e fizeram várias músicas dela cantando forró. Tipo, tem essa parte que é divertida, é legal e massa, nada assim para diminuir ou prejudicar o trabalho dela. Mas tem uma outra parte de ser tão acessível que as pessoas podem pegar crianças, pegar pessoas comuns, né? E sei lá, fazer essa pessoa fazendo alguma coisa que ela não fez. Já acontece isso sem o deepfake, imagina com o deepfake. Na temática de gênero, né, a gente sabe que existe um tipo de violência contra a mulher, que é a pornografia de vingança, né, e que hoje em dia também já se produz pornografia de vingança artificial, né, produzida com inteligência artificial. Então, a gente pensa assim, no golpe, né? A gente pensa, o golpe, não sei o quê. Mas nas nossas relações como seres humanos. O chat GPT é outro ponto aí super complexo, né, gente? Eu vi essa onda aparecendo no final de dezembro, início de janeiro. Eu entrei até em contato com um amigo meu que mora lá na Califórnia, que está muito próximo dessas empresas de tecnologia, né, brincando com ele, e aí, devo comprar ação do ChatGPT? Não devo? Como é que é? Agora, se eu comprar, eu sou louco, porque deve estar super inflada, mas eu achei, aí eu perguntei, e aí, se é GPT? Ele falou, não é ChatGPT, é inteligência artificial, tem 500 mil empresas de tecnologia fazendo inteligência artificial para tudo o possível e imaginável. Muitas delas ainda não chegaram no Brasil porque é limitado em inglês, em termos, né, limitações da linguagem humana, da língua humana, mas tem 500 mil aplicações já sendo produzidas, e isso tem afetado o trabalho, tem afetado o emprego, já tem casos, né, de empresas de marketing em mídias sociais, jornais, né, em a imprensa tradicional, em que houveram processos de demissão em massa e substituição da produção intelectual humana por uma produção artificial com ferramentas parecidas com o ChatGPT. E aí eu queria ouvir de vocês aí o que vocês dois, primeiro da Vivi, depois do Pedro, né, o que vocês veem como perigos da gente, vantagens, certamente tem vantagens, senão as pessoas não estariam utilizando, mas quais são desvantagens e perigos da gente incorporar essas ferramentas? E aí uma outra pergunta que surge na minha cabeça também é a seguinte: eu sou velho demais? Eu sou careta demais? E a resposta é provavelmente sim, né? Porque eu cresci no mundo da biblioteca,
eu li enciclopédia para fazer trabalho da escola, né? Enciclopédia que era de 10 anos atrás. A gente, tudo que tinha para saber da Argentina, você olhava lá, Argentina. E aí tinha um verbete da Argentina, e era tudo que a gente tinha para saber da Argentina ali com aquela enciclopédia. Senão você ia ter que ir na biblioteca, comprar livros, não sei. Então eu sou do mundo analógico, eu passei por essa transição. Então eu fico pensando, será que eu sou velho? Será que essas ferramentas é hype? Será que o ChatGPT é a mesma coisa que uma barra de busca do Google há alguns anos atrás? Ou será que a gente está falando de algo mais perigoso, ou mais que a gente precisa ter mais atenção como ser humano? Ao mesmo tempo que a gente tem essa inteligência artificial, o que a gente está abrindo mão da nossa inteligência humana com essas ferramentas? Vou jogar essa pergunta, também fica a reflexão aí para os ouvintes, e aí a gente vai conversando em volta disso. Bom, vou ficar aqui horas falando, né? Sei lá, tem muita coisa. Mas eu acho curioso porque eu comecei a usar em janeiro o GPT, experimentar o GPT para entender o que era aquilo e tal. E aí o que eu comecei a notar é que existe um padrão nas respostas que são dadas, um padrão em termos de estrutura, em tópicos, que fica mais fácil para as pessoas entenderem, é uma forma de compilar muita informação. E aí quando você fala assim, será que eu sou velho, né? Buscava na enciclopédia, eu acho que a gente teve uma expansão tão grande das fontes de informação, das referências que a gente pode buscar, quando eu for buscar Argentina, tem milhares de sites no Google. Aí você fala, mas qual que eu vou buscar? E a gente acaba ficando na primeira página, nas primeiras ocorrências mesmo. Então, o GPT parece que ele atende essa necessidade de me dar pronto. O que eu preciso escrever sobre a Argentina se eu for fazer uma nota técnica para minha empresa? Ele vai te dar uma resposta única e pronta. Você pode experimentar 2, 3 versões? Pode. Mas eu acho que as pessoas tendem a ficar com a primeira versão que o GPT te dá mesmo. Então, eu acho que ele atende essa prontidão que a gente quer para as respostas, ele agiliza a gente não ter que escolher das 10 opções da primeira página no Google, ele já te dá uma opção bem construída e bem fácil de ler. Então, talvez por isso tenha esse sucesso tão grande, que as pessoas acabaram usando. Eu tenho amigas que estão usando para dieta. Me dá a dieta que eu preciso sem ovo. E eu falei, como assim? Nunca pensei em usar isso. Me dá os 10 bares mais legais da cidade que eu vou visitar. E eu falei, nossa, eu nunca pensei em usar dessa forma. E as pessoas estão usando para muitas funções. Então, eu acho que é como se atendesse essa necessidade de me dar uma resposta. Eu não quero 10, 20, 30, 40. Então, eu acho que tem uma sedução da prontidão. Eu perguntei várias coisas de diferentes formas para o GPT, para até testar a minha forma de perguntar e que tipo de resposta é dado pelo GPT. E comecei a ficar muito reticente em relação à autoria, à fonte da informação. Começou a me cansar essa forma sempre em tópicos de responder, de nunca dizer eu não sei. Teve uma resposta que ele me deu assim, a minha base de dados é até 2021, precisaria de dados mais atualizados para responder isso. Mas foi uma das poucas que ele me deu uma resposta como essa. Então, acho que para quem tem esse olhar sobre qual é a fonte, qual é a autoria, de onde vem essa informação, que vozes estão ali, será que não está reproduzindo sempre os mesmos tipos de histórias ou discursos ou narrativas hegemônicas? Então, acho que é sobre esse questionamento que a gente precisa ter. O que significa, na minha opinião, não é não usar. Tem até alguns cursos de redação corporativa que eu dou que eu falo, gente, para fazer texto básico, você não precisa estar no curso, entendeu? Pede para o GPT fazer seu texto básico. Agora, a gente está aqui no curso para poder refletir sobre argumentação, sobre formas de persuasão, adaptação da linguagem a diferentes contextos complexos que o GPT não vai dar conta, porque ele dá conta de contextos muito mais táticos. Então, acho que não é, então, demonizar, dizer que não pode, é um problema usar, mas acho que é entender por que esse sucesso e perceber os impactos disso. Impactos, de repente, de discursos hegemônicos sempre ali presentes, o impacto, como você bem falou, Edu, sobre os trabalhos. E é curioso porque
Quando eram chatbots que pegavam os empregos de telemarketing, parece que tudo bem. Agora, quando pega o trabalho da imprensa, de acadêmicos, área de pesquisa, de professores, porque afinal, como é que vão ser as provas hoje em dia, os trabalhos de conclusão de curso? Ah, não, então esse não pode, mas o chatbot podia. Então, acho que é também sobre essas relações de poder que são instauradas por um tipo de ferramenta como essa. Acho que vale a gente pensar assim, o quanto também que a gente não sabe que já tinha embarcado essa inteligência artificial. No Google já faz um tempo, no Gmail, que já tinha umas sugestões de palavras. Você fala, nossa, mas como ele descobriu a palavra que eu quero usar nessa frase? Estatística. Então, a gente está agora talvez mais ciente de que tem tudo isso embarcado, mas ainda acho que pouco intencional no uso. Meio que, tá todo mundo usando, vou usar também. Ah, não tem problema usar porque já está todo mundo dando os dados. Não, não é todo mundo não. A gente tem que parar para pensar. Mesmo que eu dê o aceite, mesmo que eu use, eu sei de que forma eu estou usando. Então, não sei, Pedro, o que você acha de tudo isso? Já falei um monte de coisas por aqui. Eu concordo muito com você em vários pontos. Eu acho que tudo tem um equilíbrio, né, de como que usa. Tipo, quando eu vi que tinham muitos professores pegando o TCC de algumas pessoas e jogando no chat GPT para ver o que, que ele dizia, e aí causou-se uma situação, porque eu acho que o chat fala que o texto é dele, não sei o porquê. E aí eu até pensei, será que foi um tipo de instrução que ele recebeu para ser maldoso nesse sentido, sabe? Porque foi uma pessoa que fez, né? A gente não pode esquecer que não é 100% robô, não é 100% artificial, tiveram pessoas que construíram ele. Então eu acho que ele pode ser usado sim para muita coisa. Como eu tinha até comentado, sei lá, você não sabe a estrutura de um texto específico, ele explica para você de uma forma mais prática. Vi pessoas que trabalham com marketing digital, fazendo essa instrução para o chat, fazer algumas coisas, essa ferramenta para fazer o que você quer. Acho que para algumas coisas sim, mas como você falou, ele dá respostas meio prontas, ele dá tudo de uma forma igual para todo mundo, mesmo que a resposta seja escrita de forma diferente. Então, cara, o Google tá aí. Você quer fazer uma pesquisa? É legal você procurar, é legal você. Ou então, se você pega a resposta do chat, joga no Google, procura o que é que tá certo, o que é que tá errado, o que é que tá escrito de forma equivocada. Acho que não é nada é 100%. Não pega uma coisa que só porque é prático, e aí eu posso falar muito da minha geração. São pessoas preguiçosas para fazer algumas coisas. E a gente já nasceu com tudo muito dado na mão. Então a gente não ia para a biblioteca pegar livro e ler, e procurar, e ler vários livros e achar o que está ali, o que a resolução para aquele problema ou para alguma coisa. A gente já tinha a internet para procurar. Então, quanto mais coisas práticas, mais as pessoas vão usufruindo e vai surgindo outro chat GPT-1, chat GPT-3, 4, 5, 10. Daqui a uns anos já tem um que vai saber responder inúmeras coisas. E aí a gente esquece que, até corrigindo uma fala, acho que daquele Felipe Castanhari, que falou que tinha um QI do chat GPT, o chat não tem QI porque é um computador. Então, não tem isso. A gente que tem a criatividade, a inteligência, né? A gente que vai saber pensar o que outra pessoa não pensou do zero, com, enfim, base. Acho que tem que ser usado assim, até para praticidade, dependendo do que você precisa fazer, se você precisa de uma assistência. Acho que ele está ali para dar uma assistência em algumas coisas. Mas sabe que eu queria trazer um ponto, porque a gente às vezes tem uma visão positiva demais também de quando éramos jovens, né? Aquela coisa, a gente fica mais velho mais rápido agora, né, Edu? Então, sei lá. Mas a gente também tinha acesso a uma quantidade mais restrita de fonte de informação. Então, era mais difícil ter uma enciclopédia em casa, custava mais caro. Então, existe uma democratização também da informação a partir do acesso à internet, o que é o lado bom dessa história. A gente acaba se acostumando com certas fontes, e eu às vezes procuro coisas no DuckDuck para ver a diferença de resultado do Google. Então, acho que a gente também usar outras fontes de busca faz com que a gente tenha outros olhares sobre o mesmo conteúdo.
E é curioso, falando aí de escrita em si, porque recentemente em 2023, teve uma discussão sobre trabalho escravo no sul do país, das vinícolas que estão ali presentes no sul, e a nota que foi emitida por uma associação ali do sul foi tão pouco empática em relação ao ocorrido, à gravidade do trabalho escravo, que teve um jornalista que fez um experimento, assim, o que o ChatGPT analisaria desse texto. E o GPT foi muito preciso para dizer faltou empatia, não levou em conta isso e aquilo. E aí fez uma sugestão de carta, de uma nota de repúdio ao que estava sendo denunciado, que foi muito melhor do que os humanos fizeram. Então eu achei muito emblemático esse tipo de experimento também para mostrar que às vezes a gente tem uma autoimagem de que nós somos humanos, de que a gente tem empatia, de que a gente é capaz de escrever textos que revelem de fato a adequação ao contexto, como nesse caso de uma denúncia de escravidão, mas não, a gente às vezes escreve de uma forma tão mecanicista que a gente não dá conta do que é mais humano. E o GPT conseguiu perceber isso. Então, acho que é por isso que nos tira o sono, sabe? Porque a gente vê as nossas próprias limitações também, em certas circunstâncias como nessa, e a gente, às vezes, também vê que para fazer um TCC, a gente faz com pressa, a gente está no fim da graduação, a gente quer logo resolver isso, não quero ver um monte de fonte, me faz aí logo, está resolvido. Então, atende necessidades humanas também, esse tipo de inteligência artificial. Então, acho que por isso que tem muito pano para manga, a gente discute muito e pensa e lê a respeito para entender quais são os limites éticos, quais são os limites do uso, quais são as finalidades do uso também de tantas ferramentas, né? Eu anotei aqui 3 perguntas, então vamos só do que vocês falaram, mas eu vou começar puxando esse gancho que você trouxe aí da educação, né, e do sentido. Que eu fiquei pensando assim, você estava falando sobre você está fazendo uma dissertação, né, uma tese de doutorado, e aí eu sei como é que é, a gente já passou por isso, né, Vivi? A gente está tipo, eu já não aguento mais ler esse texto 500 mil vezes, não sei o que, não quero ler mais uma fonte. E eu acho que isso toca também na questão do sentido do que a gente está fazendo. Por que a gente está fazendo isso? Qual é o sentido dessa instituição? Qual é o sentido da educação? Qual é o sentido da minha dissertação? Vai ser lida? Existem estudos que mostram que e se você está escrevendo uma dissertação, está fazendo uma tese de doutorado, prepare-se para ficar desmotivado, que a sua tese de doutorado, linda, maravilhosa, de 200 páginas ou de mestrado, ela é lida em média por 5 a 7 pessoas ao longo da existência dela. Né? Então, eu acho que isso toca na questão do sentido da educação. E aí você tinha falado de uma coisa que eu fiquei pensando muito, né? Porque eu acho que você trouxe dois pontos de vista muito interessantes ao mesmo tempo. Olha só a complexidade do ser humano, né? Que, de um lado, em relação ao chatbot e a uma série de outros trabalhos que são menos valorizados na sociedade, né? Então, pega até mesmo... Eu acrescento ao chatbot a relação que a gente criou com, né, motoristas de aplicativo ou entregadores de aplicativo, né, como se as pessoas fossem robôs que levam coisas de um ponto A a um ponto 2 e a gente ainda reclama se demora. Né? E agora a gente tem uma nova tecnologia que, ao que tudo indica, né? A gente não sabe, a gente vai ver no futuro, mas é o que tudo indica, está ameaçando um trabalho de profissionais dessa economia de conhecimento, que são pessoas de classe mais privilegiadas, especialmente numa sociedade como a sociedade brasileira, que é uma sociedade bastante excludente. Então, agora talvez a gente esteja dando mais atenção, porque a gente está falando de pessoas que fazem parte de grupos privilegiados, né? Pessoas que... Você poderia falar um pouquinho sobre isso, Vivi? Você tinha compartilhado também o texto do Chomsky, do Noam Chomsky, que a gente vai colocar o link na descrição.
o que a gente pode ter como consequência na sociedade, né? E o Harari também, ele tem um texto também do Harari. Se você pudesse talvez trazer essas perspectivas aí desse outro lado, né? De que existem instituições que mantêm a sociedade como ela é hoje em dia, e que pode acontecer como consequência. Eu acho, assim, é uma pergunta difícil, né? Porque, enfim, são dois pensadores que, bom, Harari tem uma visão bastante pessimista. Ele é enquadrado como um pensador do futuro muito pessimista. Eu compartilho, assim, muito essa visão pessimista sobre o futuro também, por isso que eu gosto muito dos textos dele, dos livros que ele escreve, porque é muito sobre como é que isso impacta essas relações de trabalho, como essas pessoas vão ficando à margem da sociedade também. E quando você, de alguma forma, destitui de sentido instituições tão importantes como a imprensa, a academia, a escola, o que que resta? A grande dúvida é o que resta. E como se coloca num lugar muito endeusado também essa tecnologia, a inteligência artificial como um todo. E a gente até conversava antes como o próprio metaverso, quando surgiu, foi aquele fervor, todos os congressos falavam sobre o tema, e vários summits e várias coisas, e a gente não está mais falando dele 2 anos depois. Então, acho que se coloca muito esse endeusamento quase dessa lógica de tecnologias, até usar a inteligência artificial, acho que é uma coisa muito, né, colocar num lugar mais sublime em si. Então, acho que assim, o cuidado que a gente tem que ter é o que é que resta, então, se a gente destitui de sentido todas as outras instituições. O outro ponto que o próprio Chomsky discute, o Chomsky é um grande linguista, um dos linguistas mais famosos do mundo, porque ele também discute muito sociedade, política, relações de poder, mas acho que o ponto que mais é simbólico desse texto dele, que a gente vai deixar disponível, é sobre como é muito mais probabilístico, é como mais assim, uma junção de elementos que esse GPT faz do que tudo que a gente consegue fazer com a nossa linguagem humana. O Chomsky é tão importante na linguística porque ele tem uma tese sobre como é que a linguagem acontece no nosso cérebro, como é que ela se manifesta. A competência linguística é uma coisa muito grandiosa na visão do Chomsky. Então, quando, de alguma forma, a tecnologia se apropria disso, ele vai falar, peraí, mas é complexo demais para se apropriar. A gente está vendo uma coisa muito rudimentar. A gente está vendo uma coisa que é muito de junção de somas e não de resolução de problemas complexos, não de criatividade no sentido mais amplo, que é o que a gente consegue fazer com a nossa competência linguística. Então, esses são dois textos bem profundos e desconcertantes para a gente pensar sobre o que é que resta, afinal de contas, quando a gente destitui de sentido tudo isso. E não sei se respondo a tua pergunta, mas eu acho que o que me tira bastante o sono é sobre o que a gente vai fazer com pessoas que vão ficar sem emprego. A área jurídica tem discutido também, tá? Então, nossas empresas vão ter que ser mais enxutas. As próprias organizações também têm pensado isso. E, ao mesmo tempo, como é que a gente também está nesse signo da produtividade e a gente mecanizou muitos trabalhos. Então, as pessoas estão ali trabalhando, tendo que ser produtivas o tempo todo e tem que agir como se fossem meio que robôs mesmo. Então, quando você fala assim, então esse trabalho de 10 pessoas, um GPT faz, será que então eu tinha que ter essas 10 pessoas fazendo isso, que é tão de replicar, é tão de execução de coisas muito simples? Eu acho que a gente está num momento de discussão, a própria Santaella, a Lúcia Santaella diz que a gente está num momento de discussão até quando a máquina de escrever foi introduzida, quando as máquinas foram introduzidas na Revolução Industrial, e aí qual que é o papel do ser humano, o que ele vai produzir agora nessa nova Revolução Industrial. Então, acho que a gente está muito nesse lugar ainda desconhecido do que vai acontecer com a gente e o que resta para a gente fazer. Para terminar minha resposta, eu acho que vale a gente pensar assim, tá, se eu vou, então, ter outros tipos de empregos, que tipos de empregos serão esses, para que não sejam replicáveis pela inteligência artificial em si, e o que a gente faz com o nosso tempo livre? Se a gente, muitas vezes, foi ensinado que nós somos o nosso trabalho, e se nós não trabalhamos, nós não somos ninguém.
Aí eu não tenho trabalho, então eu não sou ninguém. E aí fica meio que uma roda meio esquisita, sabe? Então, acho que tem muitas coisas para pensar em termos filosóficos, éticos, em termos de o que é a nossa relação de trabalho, o que é a nossa inteligência, o que que a gente faz com o nosso tempo livre também, para não ficar assim, tá, eu não trabalho, então eu vou tentar achar um jeito de me inserir nas redes sociais e ganhar dinheiro com rede social, que é o que a gente está vendo acontecer hoje em dia já. Imagina isso crescendo exponencialmente com a ausência de trabalhos nesse mundo físico, se é que a gente pode separar mundo físico e mundo virtual, né? E aí, até puxando um pouco o que você trouxe e o que o Pedro tinha falado. Ah, não, a máquina, né? O ChatGPT está dando isso para gente, ele está compilando, mas ele está compilando a partir de algo que é nosso. Né, voltando para o início da nossa conversa. Às vezes a gente nem sabia que estava cedendo, né? Que tem aí o nosso celular está ouvindo da gente e está tá coletando e está jogando, eu diria até uma analogia do processo educacional, que parece que é um pouco aquela relação, né, do decoreba na escola, né? O aluno que estuda para a prova e aí vomita o conhecimento ali na prova, porque a gente tinha um modelo educacional que era, ainda é, mas que era mais ainda, né, de memorização. E aí a gente teve a tecnologia, a memorização se tornou menos importante, conta de cabeça se tornou quase desnecessário, uma série de coisas, e aí hoje em dia a gente tem uma relação, né, de educação que é diferente para esse ser humano nessa nova tecnologia. É como se fosse uma simplificação de tudo, e aí a fonte da informação mais simples é a que mais é acessada pelas pessoas. E aí você perde justamente a complexidade da discussão, outros olhares, o recorte. O método científico é muito sobre isso, é o recorte que você faz, é o método que você escolheu que gera aquele tipo de resultado. Outro método talvez geraria outro resultado. Então, é bem complexo quando a gente vê essa simplificação também ali nesse lugar do GPT. E em outros tipos de aplicações de IA também. Você tinha mencionado essas questões dos contextos complexos, em que ele ainda não funciona tão bem, e aí eu queria, se você pudesse explicar um pouquinho mais, trazer a sua perspectiva sobre aprendizagem ao longo da vida, sobre linguística. Uma das coisas que eu tenho falado muito quando discuto a questão do GPT também, e não só do GPT, das aplicações de IA como um todo, é como a gente acaba perdendo a nossa abertura para errar. Então, acho que esse é um grande ponto de atenção, assim, em termos de aprendizado. Quando eu pergunto para as pessoas assim, eu quero aprender uma coisa nova. Qual é a primeira ação que você faz para aprender uma coisa nova? Uma habilidade, uma competência, enfim, que você quiser aprender. E é muito comum a resposta ser: eu vou procurar na internet, eu vou procurar um vídeo, eu vou procurar alguma coisa, sei lá, né, que seja no GPT. E aí eu digo, tá, e qual é o segundo passo? Então, uma pessoa outro dia deu um exemplo bem assim: eu quero aprender a cozinhar. Eu vou ver na internet uma receita. Aí eu vou ver um vídeo. Aí eu falei, e o próximo passo? Eu vou ver mais um vídeo. Eu falei, e o próximo passo? Vou ver mais um vídeo. Eu falei, e você não vai cozinhar nunca? Tô dando exemplo bem tátil para as pessoas que estão ouvindo pra gente, a gente, porque assim, é sobre, vai lá e cozinha. O seu pudim vai ficar ruim. Assim, estatisticamente falando, o seu primeiro pudim, ele até pode ficar bom. Aí você fala, arrasei no primeiro pudim. Aí o segundo eu vou fazer para um grupo de amigos, porque eles vão vir na minha casa, e eu aprendi a fazer um pudim, e não vai dar certo aquele dia, porque eu coloquei a carne junto com o pudim, e não vai dar certo, porque o forno tá sobrecarregado, entendeu? Então, estou dando esse exemplo para dizer assim, a gente tem que estar com esse nosso radar, assim, aberto a errar, a experimentar. E se a gente quiser sempre uma resposta pronta e completa de qualquer tipo de aplicação de inteligência artificial, a gente tem um problema, porque a gente vai perdendo a capacidade de se frustrar, ou até de dizer, não gostei dessa resposta, ela não funciona para mim. Eu vou procurar mais, eu vou perguntar mais, eu vou perguntar de outro jeito agora, porque ainda não está do jeito que eu preciso. Então, eu acho que esse é um grande ponto de atenção. Eu tenho ouvido muitas pessoas falando na liderança
que pessoas mais jovens acabam não aceitando críticas. Eu falo, não é só sobre pessoas mais jovens, não é uma questão etária. A gente está no momento muito de dizer, eu não quero ser criticado, eu não estou aberto a críticas, porque parece que a crítica ela é quase uma ofensa pessoal e não um apontamento de melhoria. Ela é vista como sempre um demérito e não um progresso, ou uma forma de progresso, ou uma forma de perceber que eu não sou capaz de fazer isso completamente. Então, acho que isso é um grande ponto de atenção em relação a esse aspecto de aplicações de inteligência. De novo, para um exemplo bem tátil, assim, bem do dia a dia. A gente tem agora usado o Google para pedir música aqui em casa. Ainda que a gente feche o microfone para não ficar captando um monte de informação. E quando a gente pede algumas músicas, se ela nunca foi tocada no meu Spotify, o Google, né, que a gente usa o Google não sabe que música é essa. E aí fica experimentando e as minhas filhas morrem de rir. Elas ficam, não sabe, tá? Eu falo, gente, nunca ouviu essa palavra, nunca ouviu essa artista ou essa música. Então, demora umas 3, 4 vezes para que o Google consiga achar que música é essa. Às vezes não acha, às vezes tem que pegar pelo Spotify direto. Então, é isso, assim, se a própria aplicação tecnológica tem suas experimentações, por que que a gente não está aberto à experimentação? Então, é um ponto forte, assim, para a gente pensar. Vários estudos sobre a aprendizagem, sobre erro, têm mostrado que as pessoas acham qualquer erro condenável, e condenável significa que eu tenho vergonha de errar, acho frustrante ter errado, eu não vou contar para outra pessoa que eu não sei o que eu errei, e isso impacta muitas questões de produtividade, liderança, confiança, engajamento e tantas coisas que são super estimadas nas organizações, instituições como um todo. Então, acho que é bem, bem delicado a gente pensar sobre o erro. E o outro ponto do que você trouxe é a gente pensar assim que o aprendizado é um processo, que a gente tem que ouvir diferentes vozes, a gente tem que sair das nossas bolhas, não dá para a gente só ver aquilo que é o primeiro resultado, ou assistir só a série que é 98% compatível com aquilo que a gente já assistiu anteriormente. Acho que o desafio que a gente tem como ser humano é escolher, hoje eu vou assistir uma série que é 60% compatível, que já é assim, nossa, muito fora da tua realidade, segundo estatísticas aí do Netflix ou do Amazon Prime ou qualquer outro tipo de streaming. Então, é tentar furar essas bolhas para não ficar sempre se retroalimentando das próprias convicções. E aí todo mundo assiste a mesma coisa? Não. Então, caio nessa lógica, assim, muito da própria curadoria, essa palavra que virou uma buzzword também, dentre várias que viram buzzword. Então, a curadoria é da gente ter essa capacidade de fazer as nossas escolhas e não só ser deixado por outras escolhas, deixado por um texto que aparentemente está bonito, bem formatado, mas que não funciona para aquele contexto que eu preciso, porque é mais complexo, depende do meu olhar, depende da minha adaptação. Então, acho que tem de tudo um pouco aí nessa minha resposta para ter respondido tudo, ou quase tudo, ou deixado um monte de coisa para responder ainda. Mas acho que são esses desafios que a gente enfrenta e é o que nos faz mais humano também. Agora a gente vai partir para a parte de recomendações, né? Que geralmente cada um indica uma série, pode ser um livro, um filme. E aí, pensando nesse tema, eu me lembrei da série que é Amor, Morte e Robôs, né, em português, que é da Netflix também, que é incrível. Cada episódio ele é de animação. Cada episódio foi dirigido por um animador diferente, então se trata desse mesmo tema, mas é um universo diferente em cada um, né? Tipo Black Mirror tem a mesma pegada ali, quem gostou de Black Mirror também vai gostar desse. E aí eu escolhi um episódio em específico, que é atendimento automático ao cliente, que é muito, muito, muito engraçado. Ele já abre a segunda temporada e mostra esse futuro que é totalmente automatizado. Tem robôs que passeiam com os cachorros e que jogam tênis pelos humanos, né? Jogam esportes, fazem várias coisas por nós, como se fosse um dispositivo de realidade virtual. É bem aquele episódio digno de, nossa, isso aqui é muito Black Mirror, né? Isso é muito fora do comum. E eu não vou dar spoiler, mas a graça, né, do episódio é que
essa mulher, ela tem um robô aspirador. E em algum momento, ela incomoda, ela atiça o robô, né? Ele tá ali fazendo o trabalho dele, colocando, organizando as coisas, e ela simplesmente pega um porta-retrato e coloca diferente como ele colocou. E aí coisas vão acontecendo. E aí o que começa a aterrorizar e o que faz pensar e refletir nesse episódio é a gente tá perdendo a nossa autonomia, né, com tecnologia. A gente não pode mais fazer as coisas do nosso jeito, tudo tem que ser dessa forma. E aí, lembrando do chat GPT de novo, né? Os textos eles vão ser da forma como o chat GPT sempre escreve igualzinho, a gente não pode fazer de forma diferente, usar criatividade e tudo mais. Então, esse episódio foi o que mais me chamou a atenção por causa do tema. Eu acho que casa mais com o tema que a gente escolheu. Além de ser bem engraçado também, apesar de ser um tema, de ser um episódio que tem essa parte do robô virando o inimigo do homem, em vez de ser o amigo do homem, tem essa parte do humor também. Mas depois que eu terminei esse episódio, eu precisei de uns minutos para poder assimilar e fiquei, meu Deus do céu, que situação. Inclusive, se fosse uma animação mais real, eu ficaria com um pouco mais de medo, inclusive. Mas eu super indico essa série porque tem outros episódios com essa mesma temática, que faz a gente refletir um pouco sobre como a gente usa a tecnologia, né? Essa coisa do usar ao nosso favor, mas não ser uma bengala para a gente em tudo. A gente também tem como fazer outras coisas de outras formas, não precisa a gente sempre buscar a tecnologia para resolver outras coisas. E essa foi a minha indicação. E vocês? Bom, eu vou indicar primeiro um podcast que eu gosto muito e a última temporada foi bastante sobre a nossa espécie humana, que chama 37 Graus. São duas garotas, eu acho que elas são garotas porque a voz delas me parece duas garotas, mas elas são duas garotas muito competentes na roteirização e cada episódio trata de um aspecto de hereditariedade ou de genes e elas vão até o limite dessa edição de genes, como é que vai ser a nossa espécie. Então, eu acho que é um olhar biológico sobre a nossa espécie, que eu acho que a gente talvez precise olhar um pouco mais do que só olhar para a parte tecnológica da nossa espécie. Então, essa é uma dica, o podcast 37 Graus. Eu adoro todas as temporadas, essa última em especial recomendo. Também vou indicar o livro do. Deixa eu pegar só aqui a minha cola. O livro do Miguel Nicoleles. O livro dele é de 2020, mas ele foi uma grande voz na época da pandemia. E ele tem sido uma pessoa que tem falado do ChatGPT, embora a gente não tenha mencionado ele antes aqui nesse podcast. Mas o livro dele, o que eu indico, é o verdadeiro criador de tudo. Como o cérebro humano esculpiu o universo como nós o conhecemos. Então, é sobre como a gente também pode refletir mais sobre o nosso próprio pensamento, como é que o pensamento se forma, como é que tem a ver com linguagem, como tem a ver com narrativas que a gente tem acesso. Eu acho que uma forma da gente também ser mais humano é a gente refletir sobre a nossa própria espécie. Então, essa é uma dica que eu dou também. E de filme, já que a gente também trata muito de arte aqui, eu vou fazer um convite para que vocês assistam ao filme de algum tempo também, não só o Her, mas o filme Vanilla Sky. Eu assisti de novo Vanilla Sky com o Tom Cruise e a Cameron Diaz e a Penélope Cruz. E é um filme que no começo parece uma comédia romântica, mas ele não é. E trata muito de esses limites éticos das tecnologias da medicina aplicadas à nossa vida. Então, acho que é uma boa discussão. Na época que eu assisti, quando ele era novo, esse filme, eu achei muito complexo. Eu assisti duas vezes na época. Eu assisti de novo, continuo achando complexo, mas acho ele mais tangível hoje em dia, dado o GPT, IA e tudo que a gente vê hoje em dia. Então, dou essa dica para quem não viu, veja, para quem já viu, veja de novo. Olha, dicas excelentes. Esse do Nicoleles, gostei do título. Vou depois pegar para ver, para ler. Eu vou pegar um farofa, mas um farofa que eu fui assistir com zero expectativa e achei bem bacana, bem divertido, que é o Megan. O Megan é um filme que saiu o ano passado, é um filme de terror bem farofa, mas eu acho que ele traz a questão bem legal da educação
né, e da relação que a gente tem com os nossos filhos e o processo de educação e qual o papel também da tecnologia. Obviamente, ninguém vai ter, por enquanto, né, ninguém tem um Android em casa, mas tem um iPad, tem um celular, tem alguma coisa assim. Uma certa forma, a gente, até para continuar produzindo nesse mundo do signo da produtividade, a gente, quando tem filhos, às vezes, né, é uma tecnologia que salva e que distrai e que põe a criança também para estar ali no espaço com ela mesma. E aí, acho que o filme mostra como é que isso pode desandar quando a gente coloca um robô, né, no lugar, né, uma tecnologia no lugar para fazer algo que é possivelmente uma das coisas mais essencialmente humanas que tem, que é a gente contribuir no desenvolvimento de um outro ser humano. Outra recomendação é uma animação, é o Wall-E, também um filme bem já de alguns anos, mas o Wall-E, ele fala desse futuro e da relação do ser humano com a máquina, dessa questão sociológica do livre-arbítrio, né? Como a gente pode abrir mão como sociedade. Ele traz um olhar bem sociológico, muito menos pelo lado psicológico e muito mais pelo lado como sociedade a gente pode estar abrindo mão de uma série de hábitos e práticas saudáveis para nós como seres humanos, quando a gente fica muito preso e muito colado na tecnologia. E a outra recomendação é o curso que eu tenho lá na Casa do Saber, né, na plataforma da Casa do Saber Mais, que é um curso em que a gente fala, de alguns anos atrás não tinha ChatGPT, mas a gente fala de algoritmos, fala de viés de algoritmos, fala um pouco de uberização do trabalho, né? A gente traz uma série de reflexões, nossos processos de autoconsciência, nossa higiene na relação com a tecnologia e nossos automatismos. Atualmente, o nome do curso é Vieses Inconscientes, como o cérebro processa informações. Bom, já que eu também falei tanto de pensamento crítico, vou fazer o meu momento, o curso da Casa do Saber, que é o que nos uniu também, né, Edu? Uhum. E tem um curso meu na plataforma da Casa do Saber, que é sobre linguagem e pensamento crítico. A gente tem que parar para refletir sobre linguagem. É necessário perceber como a linguagem instaura relações de poder. O que se fala sobre IA, o que se fala e como se fala sobre tantos outros temas interferem como a gente pensa. Então, tem uma conversa aí com o que o Nicola ele traz também no livro dele. Não tinha GPT ainda quando eu gravei o curso, que foi no ano passado, foi em 2022, mas acho que vale aí como uma boa reflexão sobre o tema. Então, Vivi, a gente queria agradecer que você aceitou o convite, conversar aqui com a gente. Foi uma contribuição muito boa, assim. Tenho certeza que todo mundo que escutar vai adorar. E esse agora é o seu momento merchan, pode falar seu arroba, seu Instagram, suas redes, que você quiser falar, o espaço é seu. Obrigada, Pedro. Mais uma vez, obrigada pelo convite. Edu também, foi um prazer essa conversa. A reflexão segue, acho que as leituras e muita coisa ainda vai alimentando essa reflexão que a gente começou aqui nesse podcast, que as pessoas também se sintam convidadas a seguir refletindo sobre o tema e agindo também em relação à IA de uma outra forma. Para quem quiser seguir me acompanhando, né, com informações, com outros tipos de conteúdos, eu estou no LinkedIn como Vivian Rio Stella, estou no Instagram, VRS_Academy, que é a minha empresa, é onde eu mais publico conteúdos. No meu @Vivi Rio Stella eu falo de tudo e mais um pouco, então estou por lá também. E tenho a coluna na Você RH, que é um espaço que eu cultivo já há alguns anos, para poder fazer textos mais autorais, levar discussões que estão mais quentes no momento. Tem um texto sobre IA, que eu fiz em maio de 2023, então dá para dar uma olhada também o que foi tratado na época, e são formas de seguir aí acompanhando o trabalho. No YouTube também tem o canal da VRS Academy, e sem dúvida que estou aí com diversidade contribuindo também aqui no podcast e outros tipos de plataformas também. Então, obrigada pelo convite mais uma vez. Obrigado, Vivi. Muito bom, muito bom. Obrigado pela participação. Então, hoje a gente teve esse papo incrível sobre inteligência artificial. E se você ouvinte quiser sugerir séries ou filmes
para os próximos episódios. Pode deixar um comentário para a gente no nosso perfil no Instagram, que é @diversiartepodcast. Ou se você preferir, a gente também está no Instagram com nossos perfis pessoais, @pedroschenk e @edu.estelita com 2 L's. Foi um prazer estar com vocês hoje. Obrigado por nos escutar. E até o próximo episódio para mais uma conversa sobre diversidade e arte.